Professor, bom dia, pessoal. O nosso trabalho é sobre o cortisol e o glucagon. Eu vou falar melhor sobre a definição de cortisol. O cortisol, ou também chamado de hidrocortisona, ele é o principal glicocorticoide. Ele é produzido pelo córtex das glândulas suprarrenais, né? O córtex dessas glândulas suprarrenais, ela fica situada no topo de cada um dos rins e a sua parte mais externa, ela é responsável pela produção dos hormônios esteroides. Como a gente pode ver, ela está situada aqui nessa estruturazinha em amarelo no topo de cada um dos rins aqui na imagem. Esses hormônios esteroides, eles são derivados do colesterol e eles têm uma estrutura química similar. Então, quando a gente fala do cortisol, por ser um hormônio esteroide, ele também é um derivado do colesterol. As funções dele serão melhores explanadas no próximo slide pela minha colega Beatriz. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Beatriz Guimarães e eu vou dar continuidade ao trabalho como a minha amiga Carol falou. Vou falar um pouco para vocês sobre a função do cortisol. Como foi falado, o cortisol ele é um hormônio que ele é produzido na córtex suprarrenal. Ele é responsável por recrutar energia durante situações de estresse, ou seja, o cortisol ele se adapta o nosso corpo humano ao estresse. Vou dar um exemplo. Muitos de vocês já devem ter tido uma dor aguda ou talvez uma alergia terrível. E qual foi a solução desse problema? Foi uma injeção ou também pode ter sido um comprimido com corticoide. O que será o corticoide? O corticoide é o cortisol, que é o hormônio da vida, né? A função do cortisol é ajudar o organismo a controlar o nosso estresse, reduzir as inflamações, auxiliar no sistema imune e também manter os níveis de açúcar estáveis. Bom dia, meu nome é Rian e eu vou falar sobre a importância do cortisol. É importante ressaltar que os níveis de cortisol no sangue variam durante o dia. Eles são maiores pela manhã e vão diminuindo ao longo do dia. Isso ocorre porque estão relacionados às atividades diárias e à serotonina, hormônio do prazer e do bem-estar. Mas quando a produção do cortisol está desregulada, pode provocar vários danos à saúde. Como minha colega Beatriz falou no slide passado sobre o cortisol normal, agora eu vou dar continuidade falando sobre o cortisol elevado no sangue. O cortisol elevado pode causar perda de massa muscular, aumento de peso, dificuldade na aprendizagem, baixo crescimento, diminuição da testosterona, lapsos de memória, aumento da sede e da frequência em urinar, redução da libido e menstruação irregular. Além de todos esses sinais, ainda pode provocar a síndrome de Cushing, que tem como principais sintomas o acúmulo de gordura na região abdominal e a queda de cabelo e aumento na oleosidade da pele. Por essas razões, ele pode ser considerado o hormônio da vida, visto que também exerce a função anti-inflamatória. A prática de atividade física normalmente eleva os níveis do hormônio. Entretanto, o segredo é manter o equilíbrio dos níveis de cortisol para ter a saúde plena e saudável. Eu sou o Lucas e vou dar continuidade ao seminário. Vou falar um pouco de mecanismo de ação do cortisol. Então, o cortisol, ele age de maneira que, quando seus níveis são aumentados, ele normalmente mobiliza suas reservas de energia, onde a glicose é retirada dos tecidos e direcionada para o sangue, auxiliando na concentração e na atividade cerebral. Sendo assim, o cortisol alto pode ainda destruir a musculatura, uma vez que o tecido muscular passa a ficar mais enfraquecido, onde a glicose e os aminoácidos são retirados e absorvidos pelo nosso organismo. Isso pode acabar com a sua musculatura e ainda ser um empecilho muito grande para aquelas que pretendem construir um corpo com músculos fortes. Outro problema em relação ao mecanismo de ação do cortisol, quando ele se encontra elevado, é em relação ao aumento da pressão arterial,
que acaba acelerando por causa da grande quantidade de glicose liberada no corpo, e provocando um choque de adrenalina, pois o cérebro está recebendo uma carga muito grande de energia. Vou falar um pouco sobre a fisiologia. Então, o cortisol ele é secretado pela glândula adrenal ou suprarrenal, que está localizada acima dos rins. Para que ocorra essa secreção, é necessário estímulos que iniciam no hipotálamo, transmitindo sinal para a hipófise, gerando a secreção na glândula adrenal, formando assim o eixo HHA, e hipotálamo, hipófise, adrenal. A quantidade desse cortisol presente no sangue sofre variação nas várias fases do dia a dia, no ritmo circadiano, com os níveis mais altos pela manhã e os níveis mais baixos à noite, várias horas após o início do sono. Com a libertação normal do cortisol em diversas ações que buscam restaurar a homeostase, age como um antagonista fisiológico da insulina, por promover quebra das moléculas de carboidratos, lipídios, proteínas, desta maneira mobilizando as reservas energéticas, e isso aumenta a glicemia e a produção de glicogênio pelo fígado e também aumenta a pressão arterial. Bom dia, meu nome é Ingrid Serpa, eu vou dar continuidade no trabalho e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a farmacologia dos corticoides. Bom, os análogos sintéticos dos corticoides são produzidos a partir de modificações estruturais da sua molécula básica, com finalidade de ressaltar determinada atividade farmacológica. Os diversos tipos de corticoides e suas preparações farmacológicas variam em suas potências glicocorticoide, mineralocorticoide e anti-inflamatória. Porém, a tendência a causar supressão adrenal correlaciona-se com a sua atividade glicocorticoide. O cortisol também é considerado o referencial para análise de atividade glicocorticoide, sendo atribuído o valor igual a 1. E a dexametasona é o mais potente, com valor igual a 25, com base no mecanismo de ação clássico ou genômico. Assim, se a dose do cortisol, que é o hidrocortisona, for de 20 mg ao dia, a da dexametasona será 25 vezes menor, ou de 0,8 mg ao dia, para obter efeitos semelhantes. As atividades mineralocorticoides será relacionada à manutenção do equilíbrio eletrolítico do líquido extracelular, determinando principalmente a retenção de água e sódio, depressão de potássio e alcalose metálica. Essas ações ocorrem após a ligação de corticoides a receptores ON das células renais, que por sua vez se ligam à aldosterona. A dexametasona é o único glicocorticoide desprovido da atividade mineralocorticoide. Bom, os corticoides eles são divididos em 3 grupos. De acordo com a duração da supressão do ACTH, causada por uma dose padrão que seria equivalente a 50 mg de prednisona, os de ação curta seria o hidrocortisona, cortisona, deflazacóide. Eles suprimem o ACTH por menos de 36 horas. Os de ação intermediária seria o triamcinolona, prednisolona e metilprednisolona. Eles suprimem o ACTH por cerca de 48 horas. E os de ação prolongada seriam o dexametasona e o betametasona. Eles suprimem o ACTH por mais de 48 horas. A variação na duração desse efeito não se correlaciona diretamente com a vida média plasmática do hormônio. Por exemplo, o cortisol e a dexametasona, eles têm vidas médias plasmáticas semelhantes de 9 a 100 minutos. Possuem vidas médias biológicas dissimilares, muito diferentes, de 8 a 12 horas para o cortisol e de 36 a 54 horas para a dexametasona.
Os efeitos colaterais dos corticoides estão relacionados com o tipo de preparação, horário, dose, duração, via, esquema de administração, idade, sexo, doença de base, associação com medicamentos que interferem na sua ação e o perfil individual de sensibilidade. Vou falar um pouco sobre o cortisol na odontologia. De acordo com a pesquisa realizada pela Faculdade de Odontologia da Unicamp, pessoas estressadas têm mais chance de desenvolver doenças periodontais, como a gengivite e a periodontite. O estresse eleva a produção de hormônio cortisol, que baixa a imunidade do organismo. Ela é aliada a uma higiene oral, favorece o surgimento de bactérias e pode afetar a gengiva e provocar também, em casos extremos, a perda do tecido ósseo ou até mesmo os dentes. A tensão emocional é um episódio de estresse, como de jovens em fase de pré-vestibular, excesso de afazeres, término de relacionamentos, a perda de entes queridos também associados a, tudo isso daí associado à presença de placa bacteriana. Pode aumentar as chances de aparecimento de doenças gengival e periodontal. No início, as pessoas não sentem dor, pois o processo é doloroso, Com a mobilidade dental, só surge em estágios mais avançados da doença. Por isso é necessário estar atento em alguns sinais como o mau hálito, a gengiva meio avermelhada, gengiva inchada, e também com sangramento. Esse tratamento é realizado pelo cirurgião dentista, na maioria das vezes requer uma raspagem do tártaro acumulado, além do alisamento e o polimento dental. Entre essas principais sequelas da doença estão o aumento da sensibilidade nos dentes, a retração da gengiva e a perda da parte do tecido ao redor dos dentes. Bom dia, professor. Meu nome é Sueli. E dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre o que é o glucagon. O glucagon, ele é um hormônio responsável pela homeostase da glicose. Ele promove a liberação da glicose no sangue quando o nível detectado está abaixo do esperado. E esse nível, ele fica entre 70 e 110 miligramas por decilitro. Produzido no pâncreas. A gente, para assimilar bem o que é o glucagon, a gente fala sempre da insulina, que a insulina ela atua estimulando a utilização da glicose e o armazenamento dela no fígado e nos músculos. E o glucagon, ele tem ação meio contrária, Ele estimula a glicogenólise, que transforma o glicogênio em glicose e libera na corrente sanguínea imediatamente quando o nosso organismo precisa. O glucagon, ele atua principalmente no fígado, entre as refeições, para falar, exatamente quando ele tem ação, geralmente é entre as refeições, que é quando a concentração de glicose, ela diminui, e o glucagon, ele entra em ação, estimulando o fígado a decompor o glicogênio e converter as substâncias em glicose, e a glicose, ela fica pronta para liberação no sangue imediatamente. Alguns distúrbios, ele podem alterar essa homeostase, e nesse caso, o glucagon está ligado aos casos de hipoglicemia, que é quando o aumento dos níveis de glicose aumenta no sangue. Então, ele promove esse equilíbrio, porém, quando a pessoa tem algum distúrbio, no caso diabetes mellitus, uma vai estar atuando não mais como uma substância benéfica, ela vai estar causando uma patologia, aumentando mais os casos de hiperglicemia no sangue. Essa é uma curiosidade que algumas vezes a gente pode encontrar o glucagon com outros nomes, Por exemplo, como glicagina. Algumas pessoas, é importante lembrar que para os dentistas, na odontologia, conhecer o glucagon é importante para a gente poder lidar com os pacientes que são portadores da diabetes mellitus. Então, sabendo disso, a gente sabe como atendê-lo melhor, saber como estão os níveis de glicose no organismo do paciente. Olá, me chamo Kevin e falarei sobre as funções do glucagon. Quando ficamos períodos grandes em jejum ou realizamos muito exercício físico, tem uma queda nos nossos níveis de glicose, que ocorre a chamada hipoglicemia. E para normalizar, para trazer de novo o equilíbrio, o nosso organismo tem a produção desse hormônio que é o glucagon. Ele age tanto no
fígado quanto nos músculos, que são grandes armazenadores de glicogênio. O glucagon, ele estimula a degradação das moléculas de glicogênio em glicose, que é chamada glicogenólise. E aí, quando essas moléculas de glicose, elas são secretadas, né, para a corrente sanguínea e assim trazendo novamente o equilíbrio, né, dos níveis de glicose. Outro mecanismo de ação do glucagon é a produção de glicose a partir de proteínas. Tá? Então, para regular, né, a secreção do glucagon, ela está muito relacionada também com a secreção da insulina. Então, quando nós temos altos níveis de glicose, né, nós temos a hiperglicemia, nós temos a pouca secreção de glucagon e maior secreção de insulina. E quando nós temos baixos níveis de glicose, né, a hipoglicemia, nós temos maior secreção de glucagon e menor secreção de insulina, para que possa, né, manter a homeostase do nosso corpo. Bom dia, meu nome é Camila. Vou dar continuidade ao nosso trabalho, falar um pouco sobre o mecanismo de ação do glucagon. Conforme nós estamos vendo a imagem, está falando sobre as células beta e sobre as células alfa. As células alfa é a liberação do glucagon do pâncreas e as células beta, elas secretam insulina e amilina. Bom, quando nós temos uma concentração de glicose no sangue abaixo do normal, há um aumento na liberação de glucagon e a diminuição, consequentemente, de insulina. O glucagon induz um aumento de concentração da glicose sanguínea. E estimula a degradação do glicogênio hepático. Ele ativa a enzima glicogênio fosforilase, inativando o glicogênio síntese. Também o glucagon inibe a degradação da glicose por meio da glicólise no fígado. E estimula também a síntese da glicose por meio da gliconeogênese. Eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é gliconeogênese. Também conhecida como neoglicogênese, é um processo através do qual não há necessidade do indivíduo consumir carboidratos para que seja retirado a moléculas de glicose do sangue. Ela pode ser retirada dos precursores como lactato, glicerol e aminoácidos, que podem ser convertidos posteriormente em glicose. Bom, quando o indivíduo está em jejum, toda a glicose deve ser sintetizada a partir desses precursores não glucídicos, que eu acabei de falar, que é o lactato, glicerol e aminoácidos. A maioria dos precursores devem entrar no ciclo de Krebs, ou também conhecido como ciclo do ácido cítrico, e em algum ponto para ser convertido em oxalato ou cetato. A outra função do glucagon é inibir a ação da enzima glicolítica, piruvato quinase, no fígado. Bom, bloqueando dessa forma a conversão do fosfoenol piruvato em piruvato e prevenindo a oxidação do piruvato através do ácido cítrico, como eu falei, o ciclo de Krebs. Bom, é importante também mencionar, ainda que o efeito geral do glucagon é estimular a síntese e a liberação de glicose pelo fígado, ou seja, o glucagon ele promove essa liberação de glicose pelo fígado, além de induzir a mobilização dos ácidos graxos dos tecidos adiposos para serem usados como combustível pelos tecidos no lugar da glicose. Como a gente pode ver na imagem, o pâncreas ele é um dos grandes mediadores que fazem essa secreção da insulina e do glucagon. E quando o pâncreas não funciona de maneira deficiente, ocorre uma falta ou baixa de produção de insulina, provocando no indivíduo diabetes de tipo 1, diabetes tipo 2 ou diabetes gestacional, que são doenças causadas justamente pelo excesso de glicose no sangue. Juntos, como a gente pode ver, a insulina e o glucagon, eles equilibram e controlam o teor de açúcar no organismo. Júlia, eu vou finalizar o trabalho
Mas antes da finalização do trabalho, eu queria falar um pouco sobre a resistência do glucagon. Esse artigo eu achei extremamente inovador e vocês vão entender o porquê. Bem, esse estudo ele foi feito pela Universidade de Copenhague, que eles buscaram introduzir um novo conceito biológico na luta contra o diabetes. A sensibilidade do glucagon, ela aumenta o risco da diabetes tipo 2, que é quando há muita secreção, tanto de insulina quanto de glucagon. Em uma nova pesquisa, eles conseguiram relacionar as pessoas que têm esteatose hepática, que é a gordura no fígado, com uma maior possibilidade de desenvolver esse diabetes do tipo 2. Basicamente, significa o que essa sensibilidade reduzida? Significa que a gente vai ter uma secreção do glucagon aumentada através de um feedback entre o pâncreas e o fígado. Esse nível elevado de glucagon no fígado, ele é indesejável, porque a produção de açúcar no fígado, ele vai criar um nível alto de açúcar no sangue. Então, com isso, nós podemos pensar que essa pesquisa nos proporciona um novo potencial de tratamento e também um tratamento precoce, que poderia até evitar a revelação desse diabetes do tipo 2. E por que então que no começo eu disse que esse estudo ele é inovador? Porque simplesmente com uma pequena amostra de sangue você vai conseguir identificar a resistência, se essa pessoa tem resistência ou não ao glucagon. E isso, como eu disse, pode ajudar num tratamento precoce. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada, professor, e muito obrigada, turma, pela atenção.